Nos territórios mais selvagens e indomados, histórias reais de verdadeiro terror se escondem. Nesse reino de beleza natural, caminha um predador supremo, um emblema da natureza, o verdadeiro imperador felino. Os tigres, o maior predador da selva, simbolizam força, poder e temor, mas alguns deles são conhecidos por uma razão ainda mais sombria, por devorar a nossa espécie, os humanos. Embarque nessa viagem aterradora conosco, pois hoje, no Ordinário Selvagem, você verá as histórias dos mais temidos tigres devoradores de homens que já existiram. Clique logo no botão do like, considere se inscrever em nosso canal e vamos para essa aventura sombria. Uma história recente que parece ser o roteiro de um filme antigo de Hollywood. Em uma reserva ambiental na Índia, um tigre de Bengala percebeu que humanos que andavam pelo local seriam presas muito mais fáceis do que a fauna disponível naquele lugar. Entre as vítimas, um garoto de apenas 8 anos de idade e uma reviravolta de revelações polêmicas. Os moradores locais dizem que, na verdade, essa história não teve um fim e relatam hipotéticas informações que, se forem verdade, são de grande seriedade e fariam muitos outros culpados pelas percas de vidas humanas, além dos tigres. Esse é o Ordinário e hoje você irá conhecer a história dos tigres de Karnataka, um estado indiano que abriga cerca de 6 reservas de tigres de Bengala, e foi nessas proximidades que ataques começaram a ser registrados. E se você curte conteúdos assim, já curte logo esse vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e conhecer nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Deixe seu like e vamos nessa! Dezembro de 2020, estado de Karnataka, Índia. O estado indiano de Karnataka está localizado no sul da Índia, bem ao lado do Mar Arábico. Pouco mais de 20% do território do estado de Karnataka é compreendido como reservas ambientais e território protegido pelo governo local. O último censo de julho de 2019 contabilizou 6 reservas que abrigavam cerca de 524 tigres de Bengala. Estradas que ligam cidades e vilarejos passam entre esses locais e a circulação humana é comum e necessário nessas vias. A Índia é um país que abriga muitos povos que vivem em vilas e sobrevivem de plantio e criação de animais. Para se chegar a cidades maiores com mais recursos, é necessário cruzar as estradas entre as reservas, que são sim bem pavimentadas. Porém, quando os percursos precisam ser feitos caminhando, o contexto da situação se torna realmente perigoso e as pessoas que se expõem a elas podem acabar nas garras de um tigre. Em dezembro de 2020, o pesadelo começou na estrada que ligava uma pequena aldeia ao distrito de Kodagu. Essa região sobrevive basicamente da agricultura e turismo, já que elefantes e tigres são muito comuns e uma espécie de safari na reserva local é um grande atrativo. Um homem fazia viagem da aldeia de Beluru até o distrito de Kodagu sozinho, logo pela manhã. Ele esperava chegar até a cidade em no máximo 2 horas, pois estava de moto. Mas para o seu azar o motor apresentou problemas, fazendo a moto parar. Ele sabia que naquela região não se andava a pé, muito menos sozinho. Em sua aldeia ele não teria como consertar a moto e precisava chegar à cidade para buscar seus equipamentos rurais. Ele decidiu continuar o caminho até a cidade, empurrando a sua moto. Chegaria na cidade com sorte até o fim da tarde, pois uma parte do caminho era de descida e ele poderia usar a moto mesmo sem ela estar funcionando. Mas não deu tempo dele caminhar muitos metros. O homem foi surpreendido por um tigre e seus restos mortais foram achados ainda naquela manhã por outros viajantes que passavam de moto no mesmo local. As autoridades do distrito de Kodagu foram acionadas, mas não havia mais nada que podia ser feito. Nas semanas seguintes, ninguém fez a viagem sozinho ou sem carregar consigo um instrumento para defesa.
Um tigre macho e grande foi avistado muitas vezes na estrada. Até tentou atacar alguns, mas no final de dezembro os avistamentos cessaram e nenhum ataque aconteceu até janeiro de 2021. Dois viajantes seguiam na estrada, caminhando em direção à cidade. A vida já tinha voltado ao normal e o ataque pareceu ser completamente esquecido. Os dois homens concluíram a viagem de ida e no retorno, um dia depois, ambos os homens viraram comida de tigre. Ao que tudo indicava pela cena encontrada, o tigre teria atacado um dos homens e o executado rapidamente, enquanto o outro correu o máximo que pôde. Mas o tigre o alcançou, é óbvio, e deu fim à sua vida também. O primeiro homem foi deixado na estrada, com ferimentos profundos e em um estado deplorável. O segundo não foi encontrado. Dias depois, guardas florestais da reserva encontraram alguns restos humanos a quilômetros do local do ataque e ligaram ao desaparecimento do segundo civil envolvido na situação. O mesmo protocolo foi adotado. Todos evitavam viajar para a cidade sozinhos e, quando faziam, usavam motos e levavam objetos para se defender. Mas um mês se passou e a vida voltou à sua normalidade mais uma vez. Em fevereiro de 2021, uma vítima saiu com vida e mudou toda a história, se colocando até mesmo contra o governo local. Na primeira semana do mês de fevereiro, mais uma vítima foi feita. Também um homem que fazia o trajeto, agora de bicicleta. E 16 dias depois, um senhor precisou levar seu neto doente ao distrito de Kodagu para procurar um médico. Os pais do garoto precisavam trabalhar na lavoura, afinal teriam gastos com a consulta e eventual medicação. Precisavam colher para vender e pagar essas despesas extras. O avô de 52 anos, que também era trabalhador da lavoura, identificado como Kensha Chet, se disponibilizou a perder um dia de serviço para ir com o neto até a cidade. Muito pobres, eles não tinham nenhum veículo à sua disposição e saíram bem cedo, armados com facões. Em uma manhã de segunda-feira, o tigre atacou o menino por trás, direto no pescoço, o arrastando para a selva. O avô Kensha foi atrás da fera, mas o tigre tinha subido em uma árvore e pulou bem em cima do senhor, que conseguiu ferir com seu facão. O tigre fugiu e quando o senhor Kensha encontrou seu neto, já era tarde demais. Com ferimentos de garras e sem mais vigor da juventude, Kensha levou o corpo do neto de volta para a aldeia de Beluru nos braços. A comoção foi tanta que imediatamente os moradores que tinham motos levaram aquele senhor em uma verdadeira comissão até o distrito de Kodagu, direto ao quartel da polícia, e fizeram um verdadeiro alvoroço. Foram à imprensa local e relataram que, na verdade, toda essa situação era comum há anos e as histórias nunca eram divulgadas, que os ataques ficaram mais frequentes em dezembro de 2020 até aquele momento em fevereiro de 2021, mas que ao menos uma vez ao ano esse tipo de tragédia ocorria e as autoridades nunca fizeram nada. Eles exigiam que motos fossem doadas para as famílias que não possuíam veículos e que a família do garoto fosse indenizada. Naquele mesmo dia, um grupo de guardas florestais foram acionados para capturar o tigre que estava naquelas imediações e realocá-lo mais para dentro da reserva. Porém, a notícia que não havia apenas um, mas alguns tigres no local surpreendeu as autoridades, indagando se o responsável pelos ataques seria um único tigre ou vários. De acordo com relatórios policiais, na noite daquela segunda-feira, foram disparados 3 tiros para executar um tigre encontrado a apenas 1 quilômetro do ocorrido, mas o felino teria fugido. A reserva foi responsabilizada pelo governo local e obrigada a doar uma quantidade de dinheiro à família do garoto. Nenhum protocolo de segurança para as pessoas e também para os tigres foi adotado. Muitas pessoas continuaram afirmando que casos assim são comuns e abafados pelas autoridades, e que esse caso em específico teria vindo à tona, pois um homem teria escapado com vida e feito um movimento relevante até conseguir algum recurso financeiro para sua família enlutada. Fato é, tigres de Bengala estão ameaçados de extinção, e trabalhos para conservá-los são sim muito importantes.
Porém, o local a ser feito esse trabalho deve ser analisado para que a vida humana não seja prejudicada nesse processo. Afinal, os moradores desses locais não são pessoas poderosas que invadiram o espaço natural para construções de indústrias, e sim pobres moradores sem muita perspectiva de vida. Fica sempre parecendo que os tigres são os culpados, mas talvez a maneira como estão tentando conservá-los seja o grande problema. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. E não saia desse vídeo sem clicar no like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever. A neve poderia esconder pesadelos? De acordo com a população de Primorje, a resposta é sim. Uma fera desesperada por vingança executou um plano destrutivo e conseguiu alcançar o seu objetivo. Observando pacientemente o modo de vida dos humanos em meio às montanhas geladas da Rússia, um tigre siberiano se tornou um pesadelo vivo e aterrorizou uma comunidade de caçadores em 2007. 3 vítimas humanas fatais em uma história que comprova que o tigre é o imperador animal. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do tigre vingador, um enorme tigre siberiano com sede de vingança que mostrou que a sua frieza ao esperar o momento perfeito para o ataque fazia dele um verdadeiro devorador de homens. Então, já clica logo no botão do like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se ajeita aí no sofá, clica no like e vamos nessa! 2007. Província de Primorje, Rússia. A província de Primorje é uma moderna cidade russa que abrange um grande centro, mas também uma vasta área selvagem aos seus arredores. Antes da neve chegar, suas montanhas atraem muitas pessoas que gostam de aventuras, e existem locais reservados para a prática de trilhas em meio à natureza. Nessa região se encontra uma pequena comunidade de caçadores, pois a venda da carne de veado e alces é um negócio milenar nessa localidade, se tornando até mesmo cultural. Os caçadores moram nos pés das montanhas ou em áreas de trilhas, sendo também o local onde eles são autorizados a caçar. Nos locais mais altos e remotos pode-se encontrar tigres siberianos e por isso ninguém se atreve a ir além das demarcações. No ano de 2007, o inverno chegou mais cedo. A neve cobriu a paisagem e os animais desapareceram. Para os caçadores que viviam da caça de herbívoros, o momento estava realmente complicado. Eles não conseguiam caçar nada para vender no mercado culinário da cidade, mas seus boletos não paravam de chegar. Vladimir Markov era um apicultor que, além de caçar herbívoros, criava abelhas como uma segunda fonte de renda. Mas naquele ano, ele tinha enfrentado problemas de saúde e precisou vender suas abelhas. Agora, a caça era a sua única renda. Vladimir já tinha vasculhado cada centímetro do perímetro permitido para a caça durante semanas e não tinha conseguido nada. Ele carregou a sua melhor arma e decidiu subir as montanhas, bem no território dos tigres. Ele estaria cometendo uma infração, pois caçar naquele território, além de perigoso, era proibido. Depois de 2 horas e meia de caminhada, Vladimir avistou um veado, mas bem atrás dele um enorme felino o espreitava. O homem ficou paralisado. Em 15 anos de experiência como caçador, era a primeira vez que ele via um tigre siberiano em seu território natural, o encarando. Suas pernas tremeram diante da poderosa presença do animal, e ele empunhou sua arma e ficou ali parado. Vladimir teve o privilégio de observar o tigre abatendo o veado, de forma rápida e eficaz. O tigre percebeu a presença do caçador e foi para cima dele com tudo. Assustado, Vladimir atirou 2 vezes e o tigre fugiu, deixando a sua presa abatida ali mesmo. Vladimir precisava daquela carne, e se cortasse as partes onde o tigre mordeu, ele poderia conseguir algum dinheiro. Estava decidido. Vladimir roubou o veado abatido do tigre e desceu a montanha rapidamente. Mas o tigre gravou o cheiro de Vladimir e não deixaria essa situação acabar assim.
Se você está gostando do vídeo, clica no like para apoiar nosso trabalho e comenta o que você já está achando. O tigre desceu a montanha guiado pelo cheiro do caçador. Ele foi avistado nas proximidades por outros caçadores que acabaram contando para Vladimir. Acontece que abater tigres é proibido na região, por ser um animal que está em perigo de extinção. Vladimir não podia acionar as autoridades, pois ele já tinha infringido a lei ao ir caçar veados em território de tigres e deixou que os seus amigos fizessem isso. Apenas 4 noites após Vladimir ter roubado a presa do tigre, o felino chegou à residência de Vladimir, entrou em sua casa e destruiu tudo o que tinha o cheiro do caçador. Arrastou o colchão da sua cama para fora e deitou sobre ele, esperando confortavelmente até que Vladimir chegasse em casa. Quando o homem chegou, o tigre o abateu e ainda consumiu algumas partes dele. O que restou de Vladimir foi encontrado no outro dia pela manhã. A unidade de preservação e recolocação de felinos, comandada por Yuri Trush, foi chamada até o local. Tudo estava muito estranho, pois todos os objetos pessoais de Vladimir estavam mastigados e arranhados. Era muito pessoal para ser apenas um simples acidente. Os amigos caçadores que sabiam o que Vladimir tinha feito contaram às autoridades a verdade, que se tratava de uma vingança por parte do tigre. Yuri e sua equipe começaram a procurar o felino para capturá-lo e recolocá-lo bem longe de locais onde houvessem rastros de humanos. Mas não deu tempo. Na noite seguinte, outra vítima foi feita. A visão noturna de um tigre é 6 vezes mais eficaz do que a humana. E graças a isso, outro caçador, ao chegar em casa, não percebeu quem o esperava e teve a sua vida ceifada pelo tigre vingador. As câmeras de segurança mostraram que o tigre tinha passado o dia todo esperando pacientemente por sua vítima. Um pesadelo vivo estava andando por aquelas montanhas e dessa vez a neve não o escondia mais. A notícia se espalhou e o departamento de polícia deu uma ordem a Yuri e sua equipe. Eles não deveriam realocar o tigre, mas sim abatê-lo. Uma liminar concedida pelo juiz teria autorizado tal fato. Porém, Yuri não conseguia localizar o tigre e isso deu tempo para que o tigre fizesse a sua terceira vítima. Dessa vez, uma mulher que caminhava junto ao marido e seu cachorro, do lado de fora da sua casa. O tigre foi rápido, arrastando a mulher para longe. O marido viu tudo e, desesperado, chamou a polícia. Que marido é esse, Jesus Cristo? Acabamos de falar de um vídeo que o cara abriu a boca do tigre na mão para poder salvar uma criança. O cara não salvou a esposa. Estava doido, era para ficar solteiro. Os policiais, em conversa com Yuri e sua equipe, concluíram que caçar humanos era realmente muito fácil. E por conta do inverno rigoroso ter feito com que as presas dos tigres diminuíssem nas montanhas, era como se o felino em questão tivesse encontrado um grande banquete à sua disposição. Yuri conseguiu rastrear o animal, pois ele tinha deixado muitas marcas na neve ao levar a sua terceira vítima. Mas o vingador felino enfrentou os humanos pulando em cima de Yuri, que conseguiu atirar uma vez e se livrar das garras do tigre. Seus companheiros descarregaram seus rifles e o tigre foi abatido. Yuri foi ferido pelas garras do tigre, mas sobreviveu. Muitas pessoas foram às ruas como forma de manifesto pelo abatimento do tigre. Até mesmo Yuri disse ser a primeira vez que precisou fazer isso e desejava que fosse a última. Mais de 400 vítimas humanas. Um felino disposto a tudo para obter sucesso durante a caça. Rastro de destruição deixado por uma tigresa que aparentava ser mais inteligente do que o normal. Medo e terror por parte dos aldeões, os fazendo trancarem as suas casas por dias. 7 anos de perseguição e um final de arrependimento profundo. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história real da tigresa de Champawat, que fez aproximadamente 436 vítimas humanas e teve a sua história registrada em livro. Então, já clica logo no botão do like e considere se inscrever em nosso canal. 1900 Himalaia, oeste do Nepal.
Em uma aldeia rural aos pés do Himalaia, um perigo emergiu das montanhas. Um animal começou a circular a aldeia. Sua movimentação noturna era escutada pelos moradores e o gado começou a ser devorado noite após noite. Os moradores da aldeia desconfiaram de um leopardo das neves, mas conforme os ataques continuaram, eles perceberam que era muita carne para um leopardo comer sozinho. Foi quando suspeitaram de um tigre, e a suspeita foi confirmada quando, bem no meio do dia, uma tigresa foi vista abatendo uma das cabras. Com a suspeita confirmada, era hora de agir. As armas que a população possuía eram basicamente facões e lanças, e com elas alguns homens da aldeia foram enfrentar o animal que estava devorando as suas cabras. E foi nesse enfrentamento que a primeira vítima humana foi feita, à luz do dia, bem nas proximidades da aldeia. Ao sentir o sabor da carne humana e perceber que caçar um humano era muito mais fácil do que qualquer outro animal, a tigresa mudou o seu foco e começou a atacar rotineiramente as pessoas da aldeia. Em poucos meses, dezenas de vítimas mortais foram feitas, até o ponto que todas as famílias da aldeia tinham perdido ao menos um integrante daquela família por conta da tigresa. O medo era alarmante entre eles, e por muitas vezes aquele povo contactou as autoridades das cidades próximas. 24 meses depois dos primeiros ataques, o governo do Nepal enviou uma pequena comissão do exército até a aldeia, a fim de caçar a tigresa. A movimentação dos homens pela montanha fez com que a tigresa descesse pelo rio Sarda, que faz fronteira com a Índia, mudando de território, mas o terror se mudou com ela. A mudança de habitat fez com que a tigresa voltasse aos velhos hábitos de caçar animais, até que encontrou sua primeira aldeia repleta de humanos. Naquela região não havia apenas uma, mas muitas aldeias que viviam de criação de cabras e de pequenas plantações. A tigresa foi guiada pelas cabras que eram soltas para pastar até as aldeias, e toda lembrança sobre a carne humana foi reacendida em seu interior. Primeiro, ela observou. Por dias, a tigresa caminhava de aldeia em aldeia e observava a forma de vida dos aldeões. Depois, sem se esconder, a tigresa começou a caçar humanos. Ela ia de aldeia em aldeia fazendo suas vítimas, durante o dia, sem medo de qualquer tipo de retaliação. Cabras não a satisfaziam mais, mas eram humanos que ela desejava ter entre seus dentes. Entre suas vítimas, a maioria eram mulheres e crianças, pois eram elas as encarregadas de buscar lenha e coletar frutos. Era uma presa fácil para encher o estômago de um grande predador, e a tigresa entendeu isso rapidamente. Os ataques aumentavam a cada mês, conforme a tigresa ia ganhando confiança. A impressão é que ela tinha mapeado toda a região, variando a frequência e a localidade dos seus ataques, driblando os caçadores locais e muitas vezes os devorando, já que eles não possuíam armas de fogo, mas somente armamento artesanal. A tigresa ficou conhecida como a Tigresa de Champawat, que correspondia a toda a região que ela atacava. Mas entre os moradores locais, seu nome era outro. Alguns a chamavam de a Rainha, deslumbrados pela imponência da fera. Já outros a chamavam de demônio e sofriam com o medo constante de se tornarem a próxima vítima. Caçadores britânicos que ficaram sabendo dos acontecimentos iam até o local para tentar se gabar, caso abatessem a tigresa. Porém, todos eles sem sucesso. Por conhecer muito bem a região, a tigresa atacava e depois caminhava cerca de 32 quilômetros, distribuindo seu rastro e confundindo os caçadores, mostrando que ela não era um animal apenas forte, mas também altamente inteligente. Agora era oficial. A região de Champawat tinha uma famosa devoradora de homens, que ninguém conseguia caçar, e muitos nem tentavam mais ir atrás dela. E esses ataques se estenderam por anos, até que em 1907, a fome da tigresa pareceu aumentar, e os ataques também. Não havia mais o espaço de 4 a 7 dias entre um ataque e outro,
Era como se o felino tivesse surtado, pois muitas vítimas começaram a ser abatidas e deixadas sem que a tigresa as devorasse. Até que os ataques começaram a se concentrar no distrito de Kumaon, uma pequena vila indiana. Por uma semana, os ataques foram diários, fazendo com que os moradores se trancassem por 5 dias em suas casas, sem sair para nada, até que a tigresa fosse embora. Durante esses dias, era possível ouvi-la rosnando irada em volta das casas. Muitas vezes ela tentava entrar nas residências arranhando as portas. Após 5 dias, ela desistiu e foi em busca de uma refeição em outra aldeia. E claro, ela fez mais vítimas. Com o tempo, as pessoas que trabalhavam no campo começaram a ficar atentas e perceberam que a tigresa parecia acreditar que estava realmente reinando em todo o local, pois após um ataque, ela rosnava muito alto, como em uma comemoração. Todas as vezes que era ouvido um rosnado em meio à floresta, era porque a tigresa tinha arrastado a sua presa para lá e estava se alimentando. Foi quando o caçador Jim Corbett chegou na região. Ele era um experiente caçador e ouviu rumores da lenda que se estendia há quase 7 anos. Jim era famoso por caçar leopardos e por conseguir rastrear os animais rapidamente, e não foi diferente com a tigresa. No mesmo dia da chegada de Jim, Priyanka Dev, um jovem de 16 anos, desapareceu enquanto coletava lenha, deixando um rastro de sangue. Jim seguiu o rastro e encontrou o corpo do jovem que tinha sido violentamente atacado. Ele percebeu que algo lhe observava e, ao virar, a tigresa saltou sobre ele. No susto, Jim atirou por 2 vezes, mas não acertou, e a tigresa fugiu mais uma vez. Jim entendeu o tamanho do perigo após quase perder sua vida e organizou uma estratégia com 300 homens, todos da aldeia, para que o perímetro fosse cercado e a tigresa induzida a se deslocar até o local que Jim estaria esperando. Por volta do meio-dia, a rainha, como era conhecida, ficou na mira de Jim e foi abatida. Após essa experiência, a vida de Jim Corbett teve 2 grandes reviravoltas. A primeira foi que de um caçador, Jim passou a ser um investigador e escritor, pois foi atrás de todas as vítimas que a rainha demoníaca tinha feito. Ele chegou à conclusão de que pelo menos 436 vítimas tinham perdido suas vidas por um ataque da tigresa, 200 delas somente na aldeia do Nepal. Sua vida se resumiu nas caçadas e registros de todas elas, e depois os relatos viraram livros. Porém, uma segunda reviravolta estava por vir na vida de Jim. O tempo passou e a velhice chegou para o exemplar caçador, e com ela muitas reflexões. Jim contou em seu último livro que, historicamente, a partir dos anos de 1857, os colonos britânicos incentivaram o desarmamento de toda a população da Índia, inclusive as pequenas aldeias que viviam em áreas próximas à floresta. A expansão humana começou a todo vapor e o habitat de leopardos e tigres começou a ser invadido. Com isso, esses animais avançaram para as aldeias, se alimentando de seres humanos que eram, com toda certeza, presas muito mais fáceis a serem conquistadas. Com isso, ele reflete que se arrepende profundamente de ter abatido todos esses animais e atribuiu boa parte da culpa de ataque dos comedores de homens ao governo da época. Hoje, esses animais estão ameaçados de extinção e muitas pesquisas indicam que podem estar relacionados com o alto número de caça legal durante os anos de 1900. Furtivos, ferozes e mortais. Uma dupla de tigres de Bengala fizeram mais de 60 vítimas humanas em uma determinada região da Índia. O medo quase que paralisou toda a população, fazendo com que muitos abandonassem o local, mas perdessem sua vida na tentativa de fuga. Por 5 anos, esses tigres enxergaram os moradores dos vilarejos como presas, os caçando todas as vezes que sentiam fome. Com uma inteligência acima do normal, os felinos conseguiram fazer inúmeros caçadores desistirem de tentar capturá-los, e até mesmo o caçador mais experiente demorou muito tempo para ter êxito nessa tarefa.
Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história dos tigres de Sholgar, 2 felinos que eram famintos por carne humana e que fizeram história em terras indianas. Então já clica logo no botão do like e considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Dezembro de 1925, Sholgar, estado de Kumaon, Índia. Nos anos 20 existia um conjunto de aldeias chamado de Sholgar, ao leste do estado de Kumaon, na Índia. A região possui muitos animais selvagens e a população estava habituada a conviver com alguns incidentes que uma vez ou outra ocorriam no local. Com a criação de cabras e búfalos, tigres de Bengala eram atraídos para áreas habitadas por humanos, a fim de obter uma presa mais fácil, no caso, o gado. Eventualmente, alguns humanos eram atacados, mas nunca de forma sequencial. Porém, em dezembro de 1925, essa situação iria piorar e muito. No dia 15 de dezembro de 1925, 3 homens da aldeia de Dalcânia, que viviam de suas plantações, foram até a aldeia vizinha de Butia para dizer que as cabras deles estavam invadindo suas plantações. Chegando lá, se encaminharam até a cabana da colina, onde o dono das cabras morava. Bem à frente da cabana, o cão pastor do homem estava sem vida, com ferimentos profundos de garras, e o homem não foi encontrado. No dia seguinte, o corpo do morador da cabana foi descoberto cerca de 90 metros de sua casa, faltando alguns pedaços e violentamente atacado. Todas as aldeias da região souberam do caso e ficaram em alerta. Afinal, nenhum tigre tinha chegado tão perto de uma residência humana antes. Os ataques anteriores ocorriam em áreas de pastagem do gado, e isso era uma novidade muito negativa. Mal sabiam eles que os próximos 5 anos seriam de sangue e lamento. O segundo ataque foi em janeiro de 1926, e depois disso não parou mais. Testemunhas do segundo ataque disseram que uma tigresa era a autora dos assassinatos. Porém, em meados daquele ano, foi observado que a tigresa estava acompanhada de um tigre mais novo e macho, provavelmente seu filho. A dupla de felinos pareciam insaciáveis, pois não se passava um só mês sem que algum ataque a humanos ocorresse. Inexplicavelmente, tanto as cabras como os búfalos não eram atacados. Porém, os homens e cachorros que iam para a área de pastagem do gado ou que estavam envolvidos com a agricultura local acabavam virando vítimas. Os rumores da dupla cruel começou a crescer, o que levou alguns caçadores até a região. A população clamava por ajuda, porém, de acordo com relatos, cerca de 4 caçadores foram ao local e não conseguiram rastrear a dupla de felinos. Seus rastros desapareciam e os ataques mudavam rapidamente de lugar. Em 1929, o lendário caçador Jim Corbett, que já falamos muitas vezes dele aqui no canal, foi chamado até a região através de uma carta feita pelos líderes das aldeias. Jim é descendente de europeu, mas nasceu na Índia e passou a sua vida relatando suas aventuras de caça em diários que mais tarde viraram livros. Jim foi até a aldeia de Kala Agar, onde a tigresa e seu filho estavam concentrando os ataques. Com a experiência de Jim, ele sabia que precisava mapear a região e estabelecer alguns pontos para serem inspecionados. Foi quando houve outro ataque mortal. Um jovem de apenas 22 anos que estava com suas cabras no campo. A avó do jovem era viúva e dona do gado da família. Ela ofereceu a Jim 3 búfalos como pagamento para pegar os animais que tiraram a vida do seu neto, e ainda lhe deu mais 4 búfalos para serem usados como isca. Antes mesmo de usar suas iscas, Jim foi informado que os tigres tinham levado uma vaca, arrastando mata adentro. O caçador foi atrás seguindo o rastro e encontrou os 2 animais se alimentando da vaca. Ele mirou no maior e atirou. O outro fugiu. Ao examinar o animal, Jim percebeu que se tratava do filho da tigresa. Ele já tinha crescido e, por ser macho, estava maior do que sua mãe. Ainda faltava a tigresa para ser caçada. Mas Jim nunca imaginou que demoraria quase 1 ano para conseguir pegá-la, e
que nesse tempo ela faria mais vítimas entre os aldeões. Naquele mesmo dia, Jim amarrou os búfalos que recebeu como isca em locais diferentes, porém próximos, e durante 10 dias os búfalos ficaram a salvo, pois não houveram tentativas de ataques a eles. E mais um ataque ocorreu. Uma mulher que trabalhava no campo, mas ela conseguiu sobreviver graças a outras pessoas que gritaram e espantaram a tigresa. Ela contou que a tigresa parecia velha e que faltavam alguns dentes. Talvez por isso os búfalos não tinham sido atacados, pois ela não iria conseguir abatê-lo sem a ajuda do seu filho, que foi abatido por Jim. 3 dias depois, outra vítima, dessa vez fatal, outra mulher. Seus restos mortais foram encontrados em meio à plantação em que ela trabalhava. Ao chegar para averiguar a situação, Jim Corbett foi procurado por um senhor que também teve sua jovem filha atacada no mesmo dia. A garota tinha sobrevivido, porém, mesmo recebendo alguns medicamentos que Jim carregava consigo, veio a falecer depois devido à infecção de suas feridas. Jim não se preocupou tanto, pois como se tratava de uma tigresa idosa e sem parte de seus dentes, ele acreditou que os próprios moradores iriam dar um jeito nela. Ele partiu, pois foi chamado para outro caso de devoradores de homens. Naquela mesma semana, mesmo com os alertas que o caçador tinha deixado, a tigresa fez mais uma vítima, um homem que pastoreava seus búfalos. O rapaz sobreviveu durante algumas horas, mas não resistiu. Famílias inteiras decidiram deixar a região com medo da tigresa, que mesmo idosa não parava de atacar. Porém, alguns retornavam do meio do caminho, alegando que algum membro da família era atacado na estrada que ligava a cidade. Com medo, eles voltavam, mas outros se aventuravam a continuar indo. Os ataques não cessaram e em fevereiro do ano seguinte, Jim Corbett se viu na obrigação de retornar e pôr fim a esse pesadelo. Logo na primeira semana ele abateu 2 tigres, usando búfalos como isca dentro da mata. Porém, ao examinar os animais abatidos, ele percebeu que não se tratava de tigres que atacavam humanos. Eram mais jovens e em seu estômago apenas haviam restos de animais. Em 22 de março de 1930, Jim recebeu um pedido do governo local para se encaminhar a uma região vizinha, depois das aldeias que formavam o complexo de Shogar. Chegando lá, ele foi informado que uma jovem teria sido parcialmente devorada e eles acreditavam que a tigresa tinha mudado de território. Porém, os culpados eram 2 leopardos que o caçador abateu em poucos dias. Jim não iria sair dali sem cumprir a sua missão, e ele retornou às aldeias que vinham sofrendo por cerca de 5 anos nas garras da tigresa. No dia 11 de abril de 1930, Jim amarrou búfalos exatamente na área onde a outra jovem tinha se tornado uma das vítimas humanas 2 dias antes. Dessa vez, Jim inundou o local com sangue e restos de animais para atrair a tigresa, que não viria atacar um búfalo saudável por conta de sua idade avançada. E ele também levou mais 2 homens para ajudar a vigiar o local. Um dos homens fez sinal para Jim, mostrando que a tigresa se aproximava. Jim, que estava sentado em uma pedra alta, se surpreendeu quando rapidamente percebeu que a tigresa estava apenas a 5 metros dele. O caçador atirou, dando fim ao pesadelo vivo daquela região. A tigresa era realmente muito idosa. Faltavam muitos dentes e até suas garras já estavam bambas. Por isso ela optava por se alimentar de humanos, pois somos muito mais fáceis de caçar do que outros animais. Jim Corbett totalizou 64 vítimas humanas em 5 anos de ataques. Porém, ele mesmo deixou claro que esse número foi fruto de conversa com as famílias que ele teve acesso. Talvez o número real seja muito maior do que isso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história ou o que achou disso tudo. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho de notificação. Em uma vasta extensão de terras intocadas e cobertas de neve, no coração do extremo oriente da Rússia, reina um dos mais formidáveis predadores do mundo. Ele é um titã de listras laranja e pretas, uma criatura quase mítica que inspira tanto admiração quanto temor.
Este é o território do tigre de Górias, um tigre siberiano cuja história se tornou uma lenda sombria na última década do século XX. Para as pessoas que vivem na periferia dessas florestas congeladas, ele se tornou um pesadelo vivo, um espectro que surgia sem aviso, deixando atrás de si um rastro de destruição. Este não é apenas um conto de horror e medo, é também uma história de mistério e intriga, uma tentativa de entender o que levou essa majestosa criatura a se tornar um caçador de homens. Hoje, no Ordinário Selvagem, iremos conhecer a intrigante história do tigre de Górias. Deixe seu like e considere se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Clique no like e vamos nessa! E agora nós temos uma novidade para você que está sempre por aqui e gosta do nosso conteúdo e do nosso trabalho. Nós abrimos a nossa área de membros, os valores eles são simbólicos e você nos ajuda muito a continuar melhorando o nosso conteúdo e nós pensamos em benefícios para vocês que realmente valeriam a pena o apoio de vocês. Então se você ficou curioso, é só clicar no botão torne-se membro e ir lá ver todas as vantagens de estar nos ajudando e nos dando esse suporte. Conto com vocês, clique no like e vamos nessa! Década de 90, Sibéria, fronteira da Rússia com a China. O palco dos terríveis acontecimentos é uma região desolada e isolada da Sibéria, conhecida como Território de Khabarovsk. Essa vasta extensão de terra na fronteira com a China é dominada por uma cadeia montanhosa imponente, os Montes Sikhote-Alin, um território praticamente inexplorado. No coração desse território brutal, onde as temperaturas podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius no auge do inverno, encontra-se a remota vila de Górias. Chegar aqui não é uma tarefa fácil. As estradas são escassas e muitas vezes intransitáveis devido ao clima extremo. O transporte aéreo é limitado e a viagem de trem da capital mais próxima, Khabarovsk, pode levar até 2 dias. Apesar dessas condições rigorosas, Górias é o lar de uma pequena comunidade, uma população de cerca de 1000 pessoas que encontraram uma maneira de viver em um dos lugares mais hostis da Terra. A maioria dos residentes daqui é composta de povos indígenas Naná e Udege, que dependem da pesca, da caça e do pastoreio de renas para sobreviver. A vida é dura, mas essas pessoas resilientes desenvolveram habilidades e tradições únicas para viverem em harmonia com a natureza selvagem que os cerca. Mas quando o sol se põe e a escuridão cai, a tranquilidade desta vila dá lugar a uma tensão palpável, pois é neste momento que o tigre de Górias emerge das sombras. O tigre siberiano, também conhecido como o tigre Amur, faz parte da fauna do local. Estes felinos majestosos são a maior espécie de tigre do mundo, excelentes caçadores e predadores de ápice. Mas apesar do seu tamanho e poder, os tigres siberianos são notavelmente raros. Estimativas sugerem que apenas cerca de 500 desses tigres ainda percorram a vasta e selvagem Sibéria. Eles são solitários por natureza, necessitando de grandes territórios para caçar e viver. Em Górias, no entanto, a presença desse felino passou de uma curiosidade a uma ameaça mortal. No final dos anos 90, os moradores começaram a relatar uma série de ataques inexplicáveis. Não eram ataques comuns onde o tigre fugiria ao primeiro sinal de resistência. Eram ataques persistentes, violentos e quase sempre fatais. Os ataques foram todos atribuídos a um único tigre, um felino que passou a ser conhecido e temido como o tigre de Górias.
Mas o que levaria um tigre a mudar o seu comportamento tão drasticamente? Por que ele passaria a ver os humanos como presa? Isso é o que os investigadores se propuseram a descobrir. Era um dia comum de inverno em 1997, quando ocorreu o primeiro ataque. Um morador local, um homem resistente e acostumado com a presença de animais selvagens na região. Mas naquele dia, algo estava diferente. Havia um silêncio na floresta, um silêncio que só é percebido quando um grande predador está por perto. O ataque foi rápido e brutal. O tigre saltou das sombras, suas presas afiadas brilhando à luz fraca do dia. O homem mal teve tempo de reagir. Com um machado em uma mão e um instinto de sobrevivência na outra, ele lutou bravamente. Mas contra a força bruta e a velocidade de um tigre siberiano, tinha poucas chances. De alguma forma, apesar dos seus ferimentos profundos, ele conseguiu escapar do abate certo, rastejando de volta para sua aldeia. A comunidade se uniu para levá-lo ao hospital mais próximo, uma jornada árdua de horas através da densa floresta siberiana. Ele sobreviveu, mas com ferimentos graves. Os médicos e enfermeiros ficaram chocados com a ferocidade do ataque, mas esse foi apenas o começo. Logo, o tigre de Górias passaria de lenda a um verdadeiro terror. Nos meses seguintes ocorreram mais ataques. Em menos de um ano, 7 pessoas foram atacadas. Dessas, 5 não sobreviveram. As vítimas variavam em idade e gênero, mas a marca registrada do ataque era sempre a mesma: um tigre siberiano feroz e implacável. A comunidade estava aterrorizada, vidas estavam sendo perdidas e o medo se instalou. A vida na vastidão gelada da Sibéria nunca foi fácil, mas os ataques do tigre de Górias adicionaram um novo nível de medo. Os habitantes da região, habituados a lidar com os desafios da natureza, começaram a perceber que estavam enfrentando uma ameaça que não compreendiam totalmente. As conversas na vila giravam em torno do mesmo tema. O ataque inicial, visto como um incidente isolado, agora era observado como o começo de algo mais sombrio. No período de 3 meses ocorreram mais 2 ataques fatais e uma sensação de medo profundo e persistente se instalou na comunidade. O segundo ataque fatal ocorreu apenas 1 mês depois do primeiro. Uma jovem mulher saiu para pescar, mas nunca retornou. A equipe de busca encontrou apenas rastros de sangue e os pertences da moça caídos ao chão, ao lado, pegadas de um grande felino. 2 meses depois, um caçador experiente desapareceu sem deixar vestígios durante uma expedição de caça. Quando seus companheiros encontraram sua arma e suas roupas rasgadas, eles sabiam que o tigre de Górias havia atacado novamente. Os moradores tomaram precauções, armaram armadilhas, mantiveram fogueiras acesas durante toda a noite e nunca saíam sozinhos. Mas apesar dos seus melhores esforços, parecia que nada podia deter o tigre. O tigre siberiano, também conhecido como tigre de Amur, é um dos maiores felinos do mundo. Normalmente, esses gigantes majestosos evitam contato com seres humanos, preferindo presas mais naturais como veados, javalis e até ursos. Eles são mestres na arte de caçar e na arte do silêncio. Os tigres siberianos são solitários e altamente territoriais. Eles marcam seus territórios com arranhões em árvores e urina, advertindo outros tigres para ficarem longe. Aqui reside a diferença. O comportamento do tigre de Górias foi uma aberração. Em vez de evitar os humanos, ele os caçava. Em vez de manter distância dos assentamentos humanos, ele parecia atraído por eles. Os ataques não eram aleatórios, mas pareciam deliberados e calculados. E o mais perturbador era que ele não parecia ter medo dos humanos, mesmo quando estes estavam armados. Diante da crescente ameaça,
Os moradores de Górias perceberam que precisavam de ajuda para enfrentar o tigre. Eles enviaram pedidos urgentes a Moscou e, em resposta, o governo russo enviou uma equipe de rangers treinados e especialistas em vida selvagem para lidar com a situação. Os especialistas chegaram com um plano: rastrear e capturar o tigre. Munidos com o melhor equipamento disponível na época, eles iniciaram uma busca minuciosa pela área. O processo foi meticuloso e lento. Eles estudaram as marcas de arranhões, as pegadas e até mesmo as fezes do tigre. A cada passo, a equipe foi reunindo mais informações e aproximando-se do animal que tinha aterrorizado a região. Durante esse tempo, os ataques continuaram, ainda furtivos, sempre à beira da floresta. O tigre nunca chegou a entrar no assentamento, mas o terror que espalhou foi o suficiente para manter a vila em constante estado de alerta. Foram necessárias várias semanas para que a equipe de especialistas finalmente localizasse o tigre, uma prova da sua incrível capacidade de se esconder e do seu conhecimento do terreno em que habitava. Após semanas de busca implacável, o confronto final ocorreu e um dos rangers ficou cara a cara com o tigre, o abatendo com um tiro certeiro. Finalmente, o tigre foi abatido, colocando um fim a um reinado de terror que durou aproximadamente 6 meses e deixou 7 vítimas, 5 fatais e 2 sobreviventes. Ao examinar o tigre, os especialistas fizeram uma descoberta alarmante. O tigre tinha sérios ferimentos na boca e nas garras, e isso teria dificultado muito a sua capacidade de caçar presas normais. Os especialistas supuseram que esses ferimentos possam ter sido causados por lutas com outros tigres ou por tentativas de caça mal sucedidas a presas grandes e robustas, como alces ou ursos. A dor constante desses ferimentos, combinada com a necessidade crescente de se alimentar, pode ter levado o tigre de Górias a ver os humanos como uma fonte mais fácil de alimento. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história e, por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Confira as nossas redes sociais e fique por dentro de nossos outros canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir, fui!